dos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus diz: um profeta só não é bem recebido em sua pátria, só não é aceito e valorizado em sua pátria. E ele diz isso porque os seus conterrâneos não estão valorizando ele, porque sabem ou acham que sabem da sua procedência. É o filho do carpinteiro, é aquele que viveu e cresceu aqui conosco, suas irmãs, ou seja, os seus primos moram aqui conosco, nós conhecemos bem de onde ele vem. Portanto, não podemos dar valor naquilo que ele está fazendo. Saber da origem de alguém não é empecilho para acreditar que Deus pode agir através deste alguém, porque é Deus que age, é Deus que faz milagres, é Deus que faz prodígios, é Deus que converte as pessoas, é Deus que salva. E por mais insignificante, que não é o caso aqui de Jesus, mas por mais insignificante que seja um instrumento, Deus pode fazer muito, se Ele quiser. Ele pode fazer muito através de nós, Ele pode fazer muito através dos nossos irmãos, Ele pode fazer muito, se Ele quiser, através de uma pessoa que já cometeu muitos pecados, que já fez coisas terríveis no passado. Ele pode. Nós precisamos confiar, acima de tudo, em Deus. E é isso que não estava acontecendo aqui. Não confiavam em Deus, mas na força do homem. E se confiassem em Deus, saberia que Deus pode tudo. E que, inclusive, pode habitar entre nós, pode viver entre nós, pode se tornar um carpinteiro, pode se tornar o nosso Salvador que vive entre nós. Gostaria de chamar a atenção para aquilo que acontece na primeira leitura. É interessante, um homem que vive, um estrangeiro que não pertence ao povo de Deus, mas um homem importante na sua terra, um general que conquistou muitas batalhas, que conquistou muitas vitórias para a sua nação, estava com lepra. E a lepra, nós sabemos, era uma doença incurável, né? Uma doença que trazia muito sofrimento para a pessoa, sobretudo a certeza da morte, né? A certeza da inutilidade. E como um homem tão valoroso como Naamã poderia ser inutilizado, seria um desperdício, podemos dizer assim, para a sua nação. E é por isso que, ao ficar sabendo que em Israel havia um profeta, havia uma pessoa que poderia ajudá-lo, que poderia curá-lo daquela lepra, o próprio rei o enviou com muitos presentes para pedir ao rei de Israel que lhe curasse. No primeiro momento, vocês viram aqui, o rei rasga as vestes e diz: por acaso eu sou Deus, né, para curar um homem de lepra? Esse rei, na verdade, está querendo armar uma armadilha para mim, está querendo um pretexto para dizer que eu agi com pouca vontade, que eu não fiz gosto de ajudar, mas eu não tenho condições de fazer algo assim. Então, Eliseu fica sabendo disso e diz: manda ele aqui para mim, para que esta nação saiba que Israel tem um Deus, que Israel tem um Deus poderoso, um Deus que pode tudo. Manda esse homem aqui para mim. E antes mesmo de Naamã chegar aonde Eliseu estava, Eliseu mandou mensageiros, um mensageiro para dizer que Naamã deveria se lavar 7 vezes no Jordão. E ele fica assim indignado com essa proposta. E diz: lá na minha terra, lá no meu país, tem rios mais exuberantes do que esse. Se fosse para tomar banho, eu teria feito isso lá. E ele tinha um servo, né, um companheiro de viagem muito sábio. A sabedoria desse homem aqui podemos dizer assim, junto com
O fato de Israel ter um Deus verdadeiro é uma das coisas mais importantes desta leitura. Ele diz assim para Naamã: se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa bem exigente, bem difícil, você não teria feito? Sim, teria. Então, ele só mandou você se lavar no rio, então faça. Então ele fez e ficou curado. Ele obedeceu e ficou curado. Para mim, qual é a grande lição dessa leitura? Junto com todo o contexto do Evangelho, nós podemos entender assim: precisamos acreditar que Deus age através de coisas simples e que muitas vezes nós não damos valor. Por exemplo, a oração do terço. Poderíamos dizer assim, mas tem coisa mais sofisticada do que rezar o terço nessa fé cristã, nessa igreja católica, né? Não tem nada mais sofisticado. Por exemplo, ir a pé à Trindade é muito mais sofisticado, muito mais exuberante do que rezar um tercinho, que às vezes você nem sabe contemplar os mistérios porque é analfabeto, né? Não sabe ler, mas sabe rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Quantas pessoas não sabem contemplar o mistério, mas rezam a vida inteira Pai Nosso, Ave Maria, passando as bolinhas. Alguém que não tem fé de que Deus age através de instrumentos pequenos, insuficientes. Quem não tem fé que Deus pode agir através de coisas tão ordinárias e corriqueiras como isso, pode dizer assim: terço não vai me conquistar nenhuma graça especial, não vai me conquistar nenhum milagre, não pode resolver a minha vida. Preciso de algo a mais, né? Preciso de uma grande penitência, preciso de uma grande peregrinação, preciso ir a Roma, né? Preciso juntar dinheiro, né? E fazer muitas promoções, porque se eu for a Roma, lá eu serei curado. E Deus pode ser que esteja querendo curar essa pessoa através da oração do terço. Eu dei só um exemplo, mas temos tantos outros exemplos em nossa fé cristã, em tantas atitudes, tantas práticas piedosas, tantas práticas simples, humildes, como se banhar num rio, como aconteceu aqui com Naamã. Nós precisamos acreditar que Deus age na pobreza, que Deus age na pequenez, como na oração do terço. Vamos pedir essa fé ao Senhor, porque muitas vezes nos falta fé para saber que Deus é poderoso para agir aonde Ele quiser, da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.